Qual o cardápio de hoje? Bom, o cardápio de hoje não podia ser mais especial. Trouxe aqui duas convidadas, então já tá diferente, né? Afinal, geralmente eu tenho um convidado, eu tenho duas dessa vez, para falar, para bater um papo super emocionante e muito íntimo, que é sobre a nossa mãe. Afinal, esse é o mês das mães, então eu tô muito animada para essa conversa, um pouco nervosa porque eu já sou emotiva, então falar do passado, da mãe, eu acho que às vezes pode me deixar mais emotiva, mas vamos nessa. E ao longo do bate-papo a gente vai explorar essa jornada, né, de irmãs, relembrando também memórias da infância, compartilhando experiências que foram marcantes para cada uma em momentos totalmente diferentes e refletindo também todos os desafios que a gente enfrentou nesses longos anos, que tiveram muitas alegrias, muitos aprendizados. Então, para começar, eu vou apresentar minhas irmãs. A Gabriela, minha irmã mais velha, ela tem 11 anos a mais do que eu. Então, assim, essa diferença de idade já é algo que impacta muito na nossa relação. E a minha irmã mais velha, ela, né, transitava aí, acho que um pouco no papel de mãe, um pouco no papel da irmã mais velha, enfim. É isso, essa é a minha irmã, Gabriela. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei. Prazer, obrigada, Cora, por ter convidado, por estar me recebendo aqui. E bom, agora eu vou apresentar a minha irmã do meio, é a Isadora, que também que teve um papel enorme na minha infância, porque ela brincava muito comigo, cuidava muito de mim. Eu era praticamente um chaveiro dela. E a gente também tem uma diferença grande de idade, e isso também fazia ela fazer um papel também de mãe para mim. Então, assim, imagina como eu vivi, né? Eu tinha praticamente 3 mães, então não tinha mês melhor para falar sobre essa relação que foi tão importante, que fez eu me tornar quem eu sou hoje, né? Com um pouquinho de cada uma delas. Então, eu acho que para a gente começar e aquecer, a gente podia começar a lembrar, né, o que era muito marcante nessa relação nossa de irmãs, né, quando a gente era criança. Sim, de uma maneira mais ampla, né, uma coisa que eu vim lembrando no caminho e me sentindo agradecida, né, também por a gente estar continuando essa trajetória, era a intenção da nossa mãe muito declarada de que a gente fosse sempre unidas, né? Então, eu vim no caminho pensando nisso e falando, graças a Deus, até hoje, né, conseguimos, de uma forma ou de outra, né, com os atropelos da vida, os altos e baixos, a gente está sempre juntas e se apoiando. Sim, é verdade. Só de lembrar disso, né, a gente... você falar isso, eu lembro muito da mamãe sempre reforçando isso e mostrando o quanto para ela teria sido importante que não se repetisse coisas que ela viveu, né? Então, acho que por isso essa união era tão importante para ela, né? Eu sou a Isadora e realmente essa questão da importância da união das irmãs sempre foi uma coisa muito assim transmitida pela nossa mãe. Então, eu acho que ela tem muitos benefícios, né, de você ter a construção de um conceito, de um princípio, mas às vezes eu acho que também tem um peso muito grande, né, de tipo assim, até onde você também tem a sua individualidade, de poder ser diferente das suas irmãs, né, e ter opiniões diferentes, mas isso não quer dizer que você não esteja unida. Então, eu acho que é muito relevante isso. Muito importante, ainda mais a gente que tem essa diferença de idade, e quanto mais eu fui aprendendo, né, sobre as gerações, mais era claro para mim que a diferença de idade faz com que a gente tenha... Óbvio, cada um já teria experiências diferentes, né, porque cada ser humano é único, mas por conta dessa diferença de idade... Vivemos gerações muito distintas, com Crenças, né? Com muito crenças, com muitas... além de crenças, eu acho que, né, experiências diferentes
além da experiência de vida, né, que os nossos pais proporcionaram em cada momento de vida, ainda tiveram as diferenças geracionais Das mesmo, épocas, que impacta bastante. Então, isso que é legal você reforçar, porque não é porque a gente pensa diferente, e muitas vezes a gente pensa, na maior parte delas, a gente pensa diferente, mas eu sempre aprendo que o diferente é o que soma. É o que agrega. Legal. Então, tem dificuldade em pensar diferente, não é fácil você bancar, porque a gente muitas vezes quer ser aceito. Então, a gente quer ceder ao que a gente pensa para ser aceito pelo irmão, né? Para não abalar aquele amor. Mas a gente também vai aprendendo que a diferença, ela soma, ela agrega, né? A gente pode crescer com a diferença de opinião, né? Aprender a olhar por outro ângulo também. Mas se você for uma mais velha, você vai achar que o seu ângulo no final é o certo. Não, então, é isso que eu queria colocar. O que acontece, né? A Cora colocou que ela... Não falou dela necessariamente, mas colocou, você quer ser aceito, né? Então fica difícil, às vezes, de expressar a sua própria opinião. E para mim, eu acho que o desafio tem sido, agora menos, mas foi muito forte, eu aceitar opiniões diferentes, porque eu achava que eu estava pensando corretamente, eu pensava que determinadas coisas eram daquela forma. Então, vamos dizer assim, um exemplo, você tem que terminar o colégio, fazer uma faculdade, tem que escolher uma boa faculdade, tem que se esforçar. E, na verdade, hoje a gente está vendo que são tantos caminhos diversos que as pessoas têm para chegar até o ponto delas de ser bem-sucedidas, né, na vida, e também daí vem outras questões que passam, né, por o que é ser bem-sucedido, né, na vida. Então, assim, é complexo, né? Cada um tem um ângulo, um ponto de vista. Mas achei que esse exemplo foi ótimo. Eu acho que esse exemplo tem tudo a ver com como a gente foi criada, né? Como era importante isso naquela época e como para uma geração mais velha vai ser mais difícil entender, né? E para outras assimilar isso é mais fácil, né? A gente tem uma irmã também mais nova, com 20 e poucos anos. 30. Com 30 anos, que para ela já é uma percepção totalmente diferente. Porque já aí são quase 19 anos São 19 anos de diferença de mim. Então, quase 20 anos. É bastante diferença, exato, né? Então, cada um vai absorvendo de uma forma, né? Mas uma coisa que eu escutei recentemente num curso que eu fiz de sucessão e foi muito legal, foi... uma pessoa que eu adoro fala, Adriana, irmão não é para tomar chá da tarde. Irmão é karma. É por isso que as relações não são tão fáceis, né? Só que tem um amor, tem muita coisa envolvida, então vale a pena insistir nessa relação. A gente podia descrever também um pouco como era essa dinâmica, né, durante a nossa infância. As brincadeiras, atividades favoritas que a gente fazia juntas, se vocês têm essa lembrança. Eu tenho bastante lembrança, né, da Cora, porque eu sinto que eu sou uma irmã que eu transitei muito com as outras irmãs, entendeu? Eu sempre estava um pouco com uma, um pouco com a outra, né? Lógico, tem a questão da diferença de idade. Por exemplo, a Mona Lisa é 16 anos. Então, quando eu me relacionava com ela era uma criança, né? Mas com a Cora foi a mesma coisa. Porque quando eu tinha 16, a Cora tinha 8. Então, a diferença era muito grande. Mas a gente sempre brincou muito, né? Eu gostava de... proporcionar brincadeiras quando ela levava as amiguinhas, né? Assustar também minhas amigas. Assustar também, com algumas brincadeiras. E claro, como eu tinha 16 anos, né? Eu era adolescente, então muitas vezes eu também não era aquela florzinha, né? Então eu também tinha uma coisa de uma certa briga, de uma indiferença, mas eu sempre estava ali rodeando ela de alguma forma, né? Muito. Eu acho que com a Bi, né, Bi, eu não lembro de ter tantas brincadeiras. Não. Porque eu acho que quando você brincava muito comigo, eu era muito nova, e aí eu talvez não tenha essa memória tão clara. Mas eu lembro da Bia sempre me levar para passeios que eu amava fazer, sabe? Lugares diferentes. Também ela já estava em outra fase de namorar, né? Então, era outra experiência. Eu acho que era muito rico. Uma coisa que era muito legal... uma diferença que eu sinto é que eu não tive ciúmes da Bia namorando.
Porque pra mim a Bié, ela já tava naquele momento da vida dela, então eu achava aquilo normal. Quando a Isadora começou a namorar, aquilo não era normal pra mim. Era tipo, nossa, ela brincava comigo, agora ela quer ficar com essa pessoa chata, entendeu? Que fica colado o tempo todo nela. Falando coisa romântica, que saco, eu achava muito chato isso. já o namorado da Bia, eu achava assim, nossa, ele é o máximo, entendeu? Eu mudei de time por causa dele. Então, realmente, era diferente, né? E era... que eu acho que também uma diferença, e daí eu acredito assim que a Isa fez um papel mais forte de cuidar, estar próxima da Cora, né? Então ter essa participação na vida como, né, uma segunda mãe, porque eu fui estudar em São Paulo, a gente morava em Guarulhos, e eu então tive que morar com a minha avó, porque ficava muito longe para eu ficar indo e voltando da escola, no colégio. E daí houve esse afastamento, a gente começou a ficar não tão perto, né? Durante 3 anos, 2 anos e meio, e a Isa ficando, né, com a Cora bem presente, né? E a Isa tem essa característica também de ser muito cuidadosa com todo mundo. Então, acho que esse papel ficou mais para a Isa, não para mim, embora eu seja mais velha. Em relação a Bié, a questão de brincadeiras, eu não lembro muito da gente brincando, né? Porque eu acho que eu era pequena, mas eu lembro da gente brigando, né? Rolava tretas homéricas, a nossa mãe punha a gente de castigo. E teve uma vez que ela pôs a gente de castigo na cozinha e cada uma ficou de um lado do armário e virada para a parede e não podia sair de lá. E aí a gente se uniu para pegar coisas e comer coisas dentro do armário. Então eu acho que também a beleza do irmão é que ele é o seu principal cúmplice e o seu principal inimigo em algumas circunstâncias, entendeu? Então eu acho que é muito legal essa dinâmica, né? Por isso que talvez o irmão seja um karma mesmo, né? Porque ele tem essa dualidade, né? E você falou disso, né? Eu não lembro, ou eu pelo menos não tive essa sensação nunca da gente competir. Eu acho que a gente sempre mais teve de se ajudar do que competição. Eu não acho que existia isso, mas acho que existia sempre briga, que é normal. E que irmão briga bastante. No nosso caso, a gente bota pra quebrar. Inclusive, quando eu casei, né, que eu fui morar com meu ex-marido, eu ficava sentindo um pouco de falta da agitação das brigas que tinha em casa. Né? Porque lá na minha casa, no Nova, não tinha. E convenhamos, a nossa casa era uma casa agitada, né? Porque a gente tinha pais, né, que gostavam de fazer umas propostas. Assim, né? O que a gente viveu na nossa vida, que cada família tem os seus obstáculos, né? E os seus desafios, né? Então... não tinha como ser diferente. A gente era agitadinho lá em casa, gostava de uma reflexão. E uma coisa que eu acredito muito, e eu comecei falando de irmãs, até para vocês conhecerem mais um pouco da nossa relação, nossa mãe começou uma doença muito cedo. Então, a gente acabou sendo um pouco mãe uma da outra, né? Desde muito cedo. E da nossa própria mãe, né? E da nossa própria mãe. Então, eu acho que a gente transitou em muitos papéis e por conta dos desafios, enfim, da vida, a gente teve que passar por momentos que foram... que encaminharam para isso, né? Para mim, não sei se é por conta do jeito que eu sinto as coisas ou uma memória curta, mas eu acho que os irmãos são mais bênção do que karma. Porque, no final das contas, na hora que eu precisei na minha vida, em todas as horas importantes, as minhas irmãs que me ajudaram, e muito. Então... Mas isso, assim, né, eu vou falar a minha opinião. Karma pode ser uma coisa diferente para um do que para o outro. Para mim, o karma tem o lado bom e o lado ruim de ter aquele karma. Não necessariamente algo ruim. Então, eu acho, sim, que é uma bênção, mas eu acho, sim, que é mais desafiador do que ter um amigo, que é um grande amigo irmão, entendeu? É verdade. Então, eu acho que é isso. Na vida, a gente escolhe os amigos, né?
mas a gente não escolhe o irmão. E muitas vezes o irmão vem, ele é daquela forma, é assim que eu entendo, né? Quando eu entendo essa frase do karma. Ele é daquela forma justamente para te cutucar, para te fazer evoluir, para te fazer crescer. Aí basta você saber qual caminho você vai. Se você vai aproveitar aquela pessoa que tá te cutucando, ou se você vai querer, né, não enfrentar esse desafio, porque é um desafio você compartilhar. Sim, Que o irmão é isso, você tá compartilhando desde sempre. E você compartilha coisas que são únicas, tipo a doença, né? Nossa mãe ficar doente, não é a mesma coisa que eu compartilhasse com meu marido ou com meu pai. Só o irmão entende a dor do outro irmão, sim. sabe? Então, acho que isso é algo que, sim, une, né? É verdade. Bastante a gente. É. Então, por isso eu achei que valia a pena eu acrescentar o meu ponto de vista. E como eu comentei que a gente foi mãe uma da outra, e a Isa acrescentou, né, que a gente foi mãe até da nossa mãe, eu queria aproveitar esse gancho também para começar a falar mais dela, né, dessa relação. E é isso, a gente começou. Quem já escutou, a gente já fez um podcast, já faz um tempo, sobre como foi lidar com a doença da mamãe, né? Porque foi algo diferente e era muito para conscientização do Alzheimer. Então, a gente falou sobre isso. Mas eu acho importante a gente falar como foi lidar, né, com isso tão cedo, quando a gente era tão jovem, cada uma num momento de vida tão diferente, né? A Bié, acho que ela tinha acabado de casar, meu filho, ela tinha né? acabado de ter o filho. Cada uma viveu de uma forma muito única. E eu acho que a gente podia compartilhar um pouco isso, né, brevemente, até porque a gente já tem esse episódio falando mais sobre a doença, mas a gente acaba introduzindo também. Foi uma jornada longa de muito aprendizado, né? Começando por acho que aquelas etapas meio padrão que a gente ouve em psicologia, né? Não sei. Sobre, tipo, no começo negar o que a gente está vendo, né, da doença. E assim vai até o momento que eu passei a entender que quanto mais eu pudesse viver aquilo de uma maneira serena, seria melhor para mim, para minha mãe, para todo mundo, né? Como a gente introduziu essa coisa de irmãs, né? Eu tava pensando que eu sempre tive uma característica de um certo cuidado mesmo. Até com meus pais, né? Com pouca idade que eu tinha, por alguma razão eu achei que eu tinha que assumir um papel, que lógico que eu não tinha que assumir esse papel, mas eu conversava muito com a minha mãe, com meu pai. Eu conversei também com a Bié, né? Em algumas fases da vida dela. Com a Cora também conversei bastante, com a Mona Lisa. Então eu acho que eu já tinha essa coisa de um certo cuidado do outro. E quando a nossa mãe ficou doente, eu passei por tudo isso, né? A negação, então você não busca informação. Hoje eu percebo que assim, a falta de informação, ela só atrapalha, né? Você tem que realmente se informar o máximo possível, porque isso vai ajudar você a ter aceitação e ter até um convívio melhor, né? Eu tive uma fase de muita raiva, né, do que eu estava vivendo, até que teve um episódio que ela teve de saúde, que eu achei que ela não ia mais voltar, né? Que ela ia ficar tipo uma plantinha, né? Porque ela ficou bem debilitada com esse episódio. E aí ela voltou a sorrir, ela ainda conversava com as dificuldades da doença, claro. E eu falei, nossa, eu preciso me agarrar nisso, né? E depois teve uma fase que eu fui viver os últimos 3 anos com ela. E isso eu sinto que foi como se eu pudesse entrar num acordo de paz com a minha mãe. Porque, assim, por mais que eu a amasse e admirasse, eu tinha muitas questões de não aceitação de coisas que tem a ver com as escolhas dela. Mas a gente, como filha, né, fica pensando, por que isso, por que aquilo outro, né? E eu acho que mesmo no silêncio, porque ela não podia mais, né, conversar de forma fluida, eu entrei num acordo com ela que eu sinto que eu me apaziguei com a mãe, que, né, com a minha mãe, é isso. Você vê que a experiência, ela afeta cada um de uma forma muito diferente, né? Eu era muito jovem
quando ela começou a ficar doente. E eu, muitas vezes, tinha que socorrer ela e tava vivendo, sei lá, indo numa festa e tinha que voltar, ou tava, sei lá, na faculdade, do nada ela me ligava. E eu não acho que eu demorei. Eu acho que, desculpa, eu não acho que eu neguei por negar porque eu tava triste. Eu acho que eu neguei por não entender. Por estar em outro momento que eu não tinha nem maturidade para entender o que estava acontecendo de fato, que era uma coisa tão séria, né? E eu acompanhava ela nos médicos desde sempre. Mas eu lembro do médico falando coisas ruins e ele falava do 1% de chance de ser uma coisa boa e eu me agarrava naquele 1% e eu queria acreditar naquilo. Talvez isso tenha sido uma forma de negar, mas eu não estava negando porque eu não estava sabendo lidar, eu estava negando porque, não é lidar, eu não estava negando porque eu sinto que eu estava triste, eu estava negando porque eu não estava entendendo, sabe? Eu ainda não estava triste. Demorei para entender, de fato, a gravidade. Quando eu entendi, aí sim eu fui ficando triste. Mas aí acho fui que você tinha sentindo 18 medo. anos, né? Eu acho que quando ela começou, um pouco antes, mas quando foi mais diagnosticada, era perto dos 18. 18 é muito cedo, né? Eu já tinha 31 anos. Então é outra etapa da vida. E você já era mãe. E eu tinha acabado de ser mãe. Então a relação muda, né? Essa coisa de se Muito, tornar sim, mãe, sim, né? Como você olha sua mãe, né? Tem um novo olhar. Total. Imagina. E aí eu acho que isso é muito interessante, né? Ver como cada uma foi lidando. E eu lembro que às vezes eu sentia essa diferença, né, no trato com a mamãe de cada uma, e aquilo me deixava até um pouco, sei lá, assustada, enfim. Era algo que eu demorei para entender, porque eu acho que isso impactou muito na nossa relação, né? Tiveram muitos momentos de... uma doença sempre muda a família, né? Uma chance de transformação mesmo da família. E eu acho que a gente se uniu, apesar de muitas vezes discordar, né? Sei lá... Pensar diferente. Porque pensava diferente justamente porque cada um sente de diferente, então é difícil, né? E aí vem os conflitos dentro de um cenário já difícil, né? Né? Que é essa coisa de cada um, opinião, né? cada um pensar de um jeito. Pensar diferente. E aí os conflitos surgem também, a gente acabava às vezes brigando, né? Por discordar, por pensar diferente. Então realmente causa bastante impacto, né, nas relações da família. Mas prevalecia sempre uma decisão, mesmo que alguém não concordasse, né? E eu acho que o mais importante punha em prática. Era que a gente, no final, tomava a decisão pensando nela. Né? E acho que também tem isso é importante, né? A gente ter esse olhar que era sempre voltado para ela. E acho que também tem um papel importante, talvez, pelo menos essa é a minha sensação, das memórias, né? Que o papai, no caso, ele muitas vezes puxou a decisão mais difícil para ele. Então, isso traz uma harmonia, porque mesmo que uma de nós não concorde, quem está decidindo não é uma outra pessoa que é mais ou menos uma igual para você, e sim alguém que está acima, né, de você. Então, daí fica mais fácil de aceitar. E que é o companheiro de vida dela, também, né? Que, tipo assim, a gente é filha, mas tinha uma importância na relação deles, esse lugar, né, de companheiro, né? Eu acho que era bem relevante. E eu acho que nesse percurso a gente viveu muitos desafios, né? Porque uma doença nunca é fácil, mas eu acho que a gente também viveu bons momentos. Muitos, né? E eu acho que isso que foi tão especial, porque a gente tinha a oportunidade de aproveitar ela ao máximo, dentro do que era possível. Apesar, né, de todos esses momentos difíceis que a gente passou, e que a gente já falou. Inclusive, eu comentei com vocês no podcast, então vale a pena escutar quem tiver interesse. Hoje é o especial Dia das Mães, né? Então, eu queria trazer também as lembranças que foram tão marcantes e especiais, porque, apesar de tudo isso, a gente se fortaleceu muito, aprendeu muito, se uniu
e a gente foi registrando muitas memórias e aprendizados, e eu acho que é isso que a gente tem que, né, carregar daqui para frente e transformar. Porque no final, essas são as lembranças que a gente tem da nossa mãe, e eu sempre sinto, né, vontade de que ela soubesse que eu deixo um pouco da marca dela através de mim, porque tudo que eu faço sempre lembrando, sabe? É como se eu estivesse honrando a mamãe aqui. Então, eu queria saber, né, quais são as lembranças que mais, sei lá, a primeira lembrança ou alguma lembrança mais marcante que você tem da mamãe. Teve um dia que eu cheguei da escola com ela, eu era bem pequena, né? Acho que eu devia ter uns 3 ou 4 anos, alguma coisa assim. E ela pintava a parede, de tempo em tempo ela pintava a casa, né, tal. E daí ela pintava a parede do quarto com uma árvore. E eu não sei nem se é da fotografia que eu lembro tanto, mas eu lembro de eu ter vontade de chegar em casa e ser surpreendida por aquela pintura de árvore. Entendeu? Então eu acho que isso deve ser minha primeira lembrança com a mamãe, eu imagino, que seja. Que legal. Eu não sei se eu tenho uma primeira lembrança, porque eu tenho a sensação que eu não tenho lembrança de muito pequena, né? Mas eu tenho algumas lembranças, né? Que, tipo assim, eu tinha um amor, assim, muito grande pela minha mãe. Tanto é que teve uma vez que é tão nítido para mim, a gente estava jantando e ela serviu o papai primeiro. E aquilo foi um desaforo para mim, né? Eu era pequena e eu pensava, quem é esse homem? Ele era o meu pai, né? Eu sabia, mas é que para mim eu era sangue do sangue dela, então ela tinha que me servir primeiro e ter atenção para mim. Então eu tinha um amor muito assim, E eu acho que deve ser por ela. natural isso, né? Porque a Teodora, sabe que às vezes ela me questiona? Ela fala, ontem mesmo, eu tava resolvendo um negócio e eu precisava da ajuda do Pedro, e eu não tava falando com ela. Aí ela falou, você falou que tava resolvendo um negócio, mas para falar com o papai você tava falando. Você gosta mais dele? Aí eu falei, não, Tetê, eu não gosto mais dele, é que é um assunto de adulto, não é um assunto de criança. Mas eu amo você. Aí eu penso, gente, que engraçado, ela, né, me questionando, assim, como isso? Você é sangue do meu sangue, você tem que primeiro perguntar pra mim, sei lá, né? Ela já me perguntou, inclusive, você gosta mais do papai ou de mim? Sabe, é muito curioso, né? Corajosa, né, para fazer essa São pergunta. amores muito diferentes. Então eu sinto que eu tinha uma intensidade muito forte, assim, com a minha mãe. E por muito tempo eu fui bastante companheira da minha mãe. Eu ia para ela com tudo para quanto é lugar, na loja, no açougue, não sei o quê. E era impressionante como minha mãe tinha um magnetismo, né? Todo mundo gostava de conversar com ela. E ela tinha uma alegria, um sorriso, uma risada gostosa, sabe? Então, é muito bonito lembrar disso. E é muito... Eu também tenho dificuldade, às vezes, de ter uma lembrança específica, até porque eu não consigo nomear aquela mais especial, não consigo. Mas por exemplo, muitas coisas que eu faço hoje, eu lembro dela o tempo todo. Então, assim, as coisas que eu gosto de comer, várias coisas eu penso, nossa, como eu gosto de comer as mesmas coisas que ela gosta. Como, sei lá, eu gosto. Eu lembro muito de se vestir diferente. Muito eu lembro da parecido. mamãe. Eu lembro muito, sabe uma coisa que é muito curiosa? Eu lembro muito da gente no salão juntas. E eu achava aquele programa muito legal. Hoje eu tenho um pouco de preguiça, apesar de eu ter gostado muito de salão, né? Porque é legal, a gente sai de salão, eu adoro, mas hoje eu tenho preguiça de ficar lá, parada. E eu lembro de ter essas memórias, a gente, sei lá, comprando sapato, que ela era louca do sapato, e também maquiagem. Eu tenho essas lembranças. Eu lembro dela, ela se maquiando, ela chegando sempre diferente num lugar. E aí eu pensava, gente, por que ela veio assim tão diferente? Vai chamar uma atenção. E aí alguma amiga minha depois falava, ai, adoro o jeito que sua mãe se veste.
Aí eu pensava, e eu amo o jeito que ela se veste, mas naquela época eu morria de, tipo, meu Deus, minha mãe vai chegar, todo mundo vai olhar pra ela, ela também conversa, ela fala, não sei o quê. E aquilo mexia comigo, porque às vezes você, né, não quer ser o foco das atenções. É engraçado, Eu lembrei né? de mais uma, quando eu era bem pequena, né? Ela fazia de quarta-feira feijoada, principalmente porque o papai almoçava em casa, né? E o meu padrinho na época, que é nosso tio, né, praticamente, né, de tanta convivência, ele adorava feijoada. Então, às quartas-feiras tinha feijoada e eles iam lá. E o que, que eu fazia? Eu recortava na revista pratos de comida de receita. Enquanto ela cozinhava, eu recortava para pôr em cima do prato, como se eu tivesse feito uma comida. E sabe o que é engraçado? Eu também lembro dela muitas vezes. Eu lembro de uma vez que estourou um cano de água, explodiu e começou a alagar a cozinha inteira. Não um cano de água, era Torneira? a torneira. Ah. Ela estava mexendo na torneira, por algum motivo a torneira caiu. E aí começou a jorrar água pela casa toda. Eu lembro de algumas coisas engraçadas também. Tenho muitas boas lembranças da mamãe. Com certeza ela também que arrumou a torneira, né? Provavelmente. Porque ela né? era. Como é que faz chama tudo, né? a mulher da novela que faz? Que arruma? Pereirão. O pereirão. Ela era o pereirão. E os aprendizados? Quais foram os maiores aprendizados que você acha que a mamãe deixou? Depois que eu comecei a relembrar a mamãe do jeito que ela era antes de atravessar o período da doença, né? Porque eu tinha esquecido também. Daí, não sei, em algum momento da minha vida, eu comecei a lembrar com bastante frequência. E daí eu fui vendo o quanto praticamente tudo que eu faço no dia a dia é influenciado pelas lições que ela dava, né? Pelas orientações, o papai é a mesma coisa. Então eu comecei a perceber como é importante, né? Os pais têm influência, né, sobre as decisões que a gente vai tomando na vida, no dia a dia, na educação dos filhos também. Então, eu acho que... Não sei falar uma coisa agora especificamente, mas eu percebo que isso permeia tudo o que eu faço o dia inteiro. É muito louco, eu tenho a mesma sensação. E é bom, né? Porque dá um conforto também. Parece que é o que eu tenho de resgate, assim, é o que me aproxima dela. E eu também eu acho que eu vou trazendo isso para a Teodora, e a Teodora também vai lembrando de uma mãe, de uma avó, no caso, que ela nem conheceu, mas que várias vezes ela fala, ai, eu gosto de roxo, porque minha vovó, porque a minha mãe gosta. Ela fala agora que ela ama roxo, que é a cor preferida dela. E eu não amava essa cor, mas depois de um tempo passei a amar essa cor por conta da minha mãe. E agora a Teodora fala que ama essa cor e é por conta da avó que ela, né, no fundo ela sabe, mas não sabe direito. E aí a gente vai passando isso, eu acho que é tão legal. A gente tava falando das lembranças e me veio uma. Eu tava agora, viajei com a Teodora pra Disney e como a Disney me lembra coisas muito boas, porque eu viajei, né, algumas vezes com as minhas irmãs, mas lá era um lugar que a gente geralmente foi juntas, né, e curtiu momentos juntos. Então teve uma hora que eu tava assistindo o show do Rei Leão e eu chorei muito, porque eu fiquei lembrando, né, e o Rei Leão é um filme que mexe com a gente, e aí eu fiquei lembrando da mamãe e senti muita saudade nessa hora, sabe? Mas sobre os aprendizados, eu acho que minha mãe era uma pessoa muito generosa, né? E eu acho que isso é algo muito forte, assim. Ela olhava muito, ela se preocupava muito com o próximo. E isso, eu acho que eu tenho muito isso. E eu acho que tem o lado bom disso. E acho que tem o lado também de eu aprender o que não talvez foi tão bom para ela quando ela se preocupou muito com o próximo, para eu tentar corrigir isso em mim. Então, muita coisa dos aprendizados que eu tenho, eu tenho muitos aprendizados que eu tento absorver o máximo de coisas boas que minha mãe me passou, tentando descartar o que eu acho que não era tão
bom que eu talvez tivesse que melhorar, né? Porque a gente tá aqui para evoluir. Então é como se eu estivesse evoluindo no lugar dela. Então ela ia ter muito orgulho, sabe? Porque eu tô tendo essa oportunidade. Eu também vejo a questão da generosidade, porque era muito forte, né? E a generosidade não só, assim, de dialogar com o outro, né? Entende? Não só material, né, Isa? Exatamente. Ela tinha uma empatia muito forte pelas pessoas e ela também tinha uma coisa de, tipo... o outro também é um ser humano, entendeu? Então, ele tem dois lados, tem lado bom, lado ruim. Então, isso realmente era muito forte nela, né? De ter essa compreensão. Ela tinha... E eu sinto que a nossa mãe tinha uma alegria. Eu não sei porque eu sinto... Ela tinha uma gargalhada tão gostosa e, assim, era bem genuína, sabe? E ela teve momentos difíceis, né? Como toda mulher, né? Muitas vezes passa. Naquela época. E mesmo assim, eu não consigo... Outro dia eu estava me pensando assim... Me perguntando, né? Da onde que vem que papai é tão rabugento, né? Eu não entendo, eu não sei o quê. E realmente, a nossa mãe não era, entendeu? Ela era... Bem-humorada. Ela era bem-humorada, ela sempre estava assim... Era impressionante, né? Acho que é isso, o papai é o oposto dela. Não, porque, na verdade, eu Pai, fiquei eu me te amo. perguntando por que a gente era dramática. Era essa a pergunta. Se a nossa mãe não era dramática, né? E aí que eu vi com clareza quem era o dramático, né? Então, assim, ela não tinha isso, né? Eu acho que ela também era uma mulher muito forte, entendeu? Nos momentos difíceis, ela mostrou força, talvez até demais, né? Talvez ela precisasse ser acolhida, né? Em algum momento. Mas Sim. Ela sempre se mostrou forte, né? Algumas experiências que eu gostaria de ter lembrança, mas eu não participei, eu acho que elas podem contar, é que ela viajava com vários adolescentes, umas 7 horas de viagem, né, 6 horas de viagem, para levar todo mundo pro sítio, né, com a Cora, com a Isa e os amigos. Eu não ia, né, nessas vezes, porque eu já estava mais velha que elas, tal. Mas estava na faculdade, trabalhando até, mas eu acho que deviam ser passeios ótimos, né? E ela era muito divertida, todos os adolescentes gostavam dela. Ela era muito divertida, a gente se divertia lá. Ela dormia com um facão embaixo da cama, porque ela ficava sozinha no sítio, numa casa do meio do mato, que você via a outra luz da casa era do outro lado do rio. Então, assim, não tinha nada perto. E aí, ela estava sozinha com não sei quantos adolescentes e crianças também, por causa da Cora, que era menor, e ela dormia com um facão embaixo da cama. É engraçado isso. Todo mundo gostava dela. Minhas amigas sempre falam dela com muito carinho, com muito... Não tem uma pessoa que não fala dela com... O Pedro, quando conheceu, acho que realmente isso é uma marca muito forte dela. Porque o Pedro, quando conheceu, ele falou, nossa, meu pai vai adorar sua mãe, ela é muito engraçada, ela é muito divertida. E ele sempre olhava assim, a minha mãe, eu, tipo, naquele momento tava difícil olhar só para isso, porque tava vendo tanta coisa que era legal ver que ele percebia coisas que eu já não tava tão claro. E hoje eu consigo enxergar isso, mas naquele momento eu tava, vendo minha mãe mudando. E aí eu não tava reconhecendo ela da mesma forma. Mas era a essência dela, né? E ela tava lá. Então era legal isso. E tem alguma lição, algum conselho que a nossa mãe deu para vocês? Que vocês carregam até hoje? Quando eu comecei a trabalhar na fábrica, né? Ela falou para mim para eu não perder a ternura. Endurecer sem perder a ternura, né? E ela tinha trabalhado lá muitos anos, ela, inclusive, liderou mais de 500 pessoas, né, em linha de montagem, né, na produção. Então, acho que ela sabia muito do que ela estava falando, né, porque a vida profissional, né, vai trazendo tantos desafios e às vezes a gente vai ficando endurecido, né? Sabe que foi engraçado você falar disso? Porque às vezes eu recebo mensagem no Instagram de pessoas que a minha mãe
né, minha mãe, no trabalharam caso, com ela. que trabalharam com a minha mãe. E me mandam mensagem falando, trabalhei com ela era assim. Eu já recebi mensagens assim, algumas. E aí eu penso, nossa, que legal, né? As pessoas têm boas memórias e falam que ela era brava. É. E uma lembrança que eu não tenho, mas que eu adoro, porque eu não tenho porque eu não estava aqui. Mas foi no dia que ela foi nascer, no dia que ela foi nascer, no dia que eu fui nascer, ela estava na fábrica trabalhando. E o Marcos, ele sempre que me vê, comenta, né? Que é uma pessoa que trabalha com a gente até hoje. Ele comenta, nossa, sua mãe estava aqui quando entrou em trabalho de parto. E eu acho tão legal, né? Pensar que ela estava ali, ela saiu de lá correndo, e aí eu nasci. Eu lembrei de uma outra coisa também que foi super legal. Quando você voltou da maternidade, você nasceu de 7 meses, né? Daí ficou um tempinho no hospital, daí voltou para casa e depois de um tempo ela levou para a fábrica e mostrou você para todas as pessoas, não escapou uma. E eu fui junto com ela, né? Não sei se você foi, Isa, nesse dia. Não lembro disso. E, gente, eu sorri tanto nesse dia que eu saí da fábrica com isso aqui doendo, de tanto sorrir. Mas foi muito legal. Eu sinto a emoção até hoje, se eu parar para pensar nessa memória, porque foi bem intenso, foi legal. Muito legal. Acho que uma lição, né, que eu carrego comigo é o perdão, né? Acho que a mamãe acho que ela me ensinou isso cedo, porque eu aprendi isso, sei lá, muito cedo. Eu acho que eu tinha facilidade de lidar com isso e acho que é um grande aprendizado, assim. E a força, né, de você perdoar coisas que aparentemente ou socialmente não são vistas como perdoáveis, e você perdoar e ao invés de você ligar, porque as pessoas vão comentar e vão comentar de forma negativa, muitas vezes, mas é porque elas talvez não estejam prontas ou enfim, não evoluíram nesse ponto, mas que eu sempre olhei para a mamãe e falei, nossa, ela é muito além, sabe? Ela é muito evoluída. E eu acho que eu sinto que eu aprendi isso, é uma lição que eu vi, e não acho que isso é fraqueza. Eu sempre olhei para o perdão como uma coisa de força, e não como uma fraqueza. E eu acho que foi porque eu via ela, no fundo, perdoando e depois ressignificando coisas na vida dela, entendeu? É isso, acho que é uma lição enorme que eu aprendi com ela. Essa é uma lição muito grande e para mim, eu acho que eu ainda estou aprendendo, na verdade. Eu não acho que eu sou tão, assim, tão preparada quanto ela, eu vejo. Que tudo bem, eu acho que cada um vai ter um momento, sim, né? E cada um vai ter uma lição. Não, eu já sinto que é um privilégio poder ter essa consciência, né? De pensar assim, olha, tô com dificuldade de perdoar, né? Então eu preciso aprender esse caminho, porque na verdade, quando a gente perdoa alguma coisa, é pra gente mesmo que a gente está fazendo um bem, né? A gente está deixando de se intoxicar com uma coisa, uma energia ruim. Então, mas às vezes nem sempre é possível, né? A gente às vezes não está pronto. Porque não necessariamente você perdoa porque você aceitou certas coisas. Você pode não querer mais conviver com aquilo, mas você perdoa aquilo para você, para viver. Sim, sim. Com aquele perdão dentro de você, mas não necessariamente você vai ficar numa situação ou enfim, dependendo do que você está perdoando, você não precisa recorrer naquilo. Você só precisa, de repente, aceitar para dentro de você. Acho que é isso que acho que era legal ver nela, né? Sei lá, eu sinto muito Não, isso. então, inclusive, ela falava muito disso quando eu era pequena, que atravessava algumas situações, né, na escola, tal. Daí ela falava, então, você
percebe, observa que, né, que a sua amiga está fazendo isso por conta disso, né? Olha por trás do que está acontecendo. E eu achava que era bastante exigente, queria que a gente sempre estivesse desculpando. Não sei, tipo, não posso ficar com um pouquinho de raiva, não. Falando Né? dessa forma, eu realmente me identifico com isso, que eu acho que veio dela mesmo. Que é assim, tentar ver aquela pessoa ou aquela situação que você está vivendo ali, tipo, às vezes ela não é só aquilo que aparece naquele momento, né? Ela tem, até chegar ali, mesmo que seja uma agressão, veio de algum lugar, né? Sim. Então, eu acho que eu sempre fiz essa reflexão. Eu acho que entre as minhas amigas eu sempre também conversei quando elas vinham me consultar. E aí eu conversava exatamente tipo assim, mas o que que, né? Por que que você acha que moveu isso? Então eu acho que tem isso. Claro, eu acho que tem que ponderar para não ficar aquela coisa de você, às vezes, se machucar tentando entender tanto o outro. Mas eu acho que é muito relevante e tá aí, né? A gente vem falando isso a todo momento, né? A palavra empatia até tá gastinha, né? Porque tá todo mundo falando sobre isso, mas é exatamente tentar ver o todo, né? O porquê de uma coisa. E hoje em dia, como que a gente celebra o Dia das Mães? Então, eu Não, tava geralmente pensando. quando a Bia teve bebê foi com ela, né? E quando agora que você tem a Teodora, a gente tem passado com você, né? Eu tenho essa lembrança, né? Que tem acontecido dessa forma. E o que que vocês sentem? Fala aí. No meu caso, por exemplo, às vezes eu nem passo junto com o Miguel necessariamente, né? Porque a nossa família também não era tão Apegada a datas. apegada a datas. Então eu acabo que se der, se dá, a gente fica junto, se não der, não deu e tá tudo certo, né? Mas no meu íntimo, às vezes eu queria estar fazendo uma comemoração um pouco mais focada no Dia das Mães, né? Para lembrar Eu acho que, de por tudo que a exemplo, gente faz. exato, para celebrar a gente, né? Porque no fim a E gente sai cozinhando, né? Sai fazendo um monte de coisa e acaba exausta no final do dia. não, mas eu acho que eu sempre senti falta desse apego a datas da minha família. E eu sou uma pessoa que eu gosto de comemorações, de celebrações. Então eu sempre aproveito uma oportunidade de resgatar isso, né? E eu acho que isso é uma coisa que vai passando de pai para filho. Então talvez a mamãe não tinha isso, porque talvez a mãe dela também não tinha tanto isso. Ah, sim. Entendeu? Ah, mas E aí eu sim. Mas a gente sempre comemorou. Não é que a gente não comemorava. Mas eu não acho que a gente comemora como algumas famílias comemoram. E eu senti a falta Um disso. Então eu acho que eu compromisso, tenho. não tem um Exato, não é um compromisso que compromisso. você tem que A comemorar o pessoa Dia das vai, Mães. todo mundo vai estar lá. Mas não é algo. É isso, acho que é o compromisso. mas eu lembro E eu da acho que eu tenho resgatado isso dentro da nossa É família, super legal, né? eu adoro. Eu procuro fazer isso. Você faz mesmo. Mas, por exemplo, eu lembro que a gente fazia café da mamãe. Café da mamãe. Ah, não, café da mamãe na cama. A gente Sim, levava não, a gente coisas sempre pra ela. comemorou, mas assim, comemorava legal. rapidinho e pronto. Parecia que acabou, né? Mas tudo bem, porque no final o Dia das Mães tinha que ser todo dia, né, pessoal? Porque dá um trabalho. Bom, para finalizar, eu acho que eu queria saber de vocês o que significa, né? Esse Dia das Mães hoje para vocês, especialmente considerando que a gente tem a ausência da nossa mãe, né? Eu acho que para nós, para mim, né, significa um reencontro com a família, porque como você tem feito, né, as comemorações, né, a gente tem a oportunidade de se reunir, estar junto. Então, para mim, inclusive, eu me reenergizo quando eu estou junto com vocês, sabe, nesses momentos assim de lazer, né? É uma delícia. Ah, eu acho que de certa forma, eu penso assim, né? Quando as minhas irmãs se tornaram mães, é como celebrá-las também, né? Então eu penso mais nisso, entendeu? Quando eu tô junto lá, a reunião em família, claro. Mas, tipo assim, né? Hoje as mães que eu tenho, né, na minha vida que se tornaram mães, são vocês duas, né? Então,
Acho que é uma celebração disso que vocês são hoje, né? Eba! Obrigada. Tô aguardando o presente domingo. Bom, e para finalizar, acho que a gente podia mandar uma mensagem para a mamãe. Cada uma mandar a sua mensagem, como se ela estivesse aqui, né? E para deixar registrado uma mensagem que ela mereça, né? Mãe, eu te amo até o infinito. Ai, gente, difícil. Bem, o que me passou pela cabeça de imediato, assim, é, tipo, agradecer, né? Porque sem ela eu não estaria aqui, né? Então, eu nunca pensei por esse ângulo, mas foi engraçado que quando você falou isso, foi a primeira coisa que me passou pela cabeça, que é, sem ela eu não estaria aqui, né? Ela me trouxe e ela sempre... Ai, desculpa. E algumas memórias minhas, de certa forma, ela sempre estava... não sei se a palavra é lutando por mim, mas sabe, você quer que seu filho dê certo, você quer que seu filho, né? Então, é isso. Um exemplo disso é quando eu me formei na faculdade, ela trouxe o diploma enquadrado. E eu falei, nossa, mas não tá nem assinado, o que você fez, né, mãe? Tipo, não dei o valor, né? E agora, depois de muitos anos, é que eu entendi o significado para ela. Eu que dei bastante trabalho na escola, ter me formado, entendeu? Então é isso, né? Bom, a minha mensagem é: mãe, eu celebro você todos os dias. Em cada escolha que eu faço, em cada atitude que eu tenho com a TT, na roupa que eu visto, enfim. Eu celebro e eu espero honrar tudo que você me ensinou e passar para frente e deixar essa marca, porque você merece ser lembrada sempre. Obrigada. Bom, e para deixar o papo mais leve, porque hoje foi, vou confessar que foi um desafio para mim, porque eu acho que a gente fora da câmera é mais natural, mais tranquila, enfim. As minhas irmãs também não estão acostumadas a estar em frente às câmeras, então a gente estava um pouco tensa. Também falar, a nossa família é uma família profunda, então a gente vai sempre nas profundezas. Então tocar nesses assuntos é meio que tentar controlar um pouco também para não falar demais e ficar, né, tornar o papo denso. Eu espero que tenha acrescentado, né, muito a vocês. E agora a gente vai para o bate-bola final, que é um menu degustação, mas hoje está diferente. E eu acho que vocês vão se divertir muito agora. Então, ou não só se divertir, mas conhecer um pouquinho mais sobre nós. Ou sobre mim, porque vocês estão aqui me acompanhando sempre. Tem coisas que vocês não sabem, mas elas vão contar. Quem é a mais organizada? Cora. Eu também acho que sou eu. Quem é a mais engraçada? Isadora. A Isadora. Eu sou engraçada. A Mas... risada dela é muito boa. Quem é mais impulsiva? Eu. É a Isa. Isadora. Quem é a melhor cozinheira? Bié. Quem é mais provável de esquecer datas importantes? Bié. Eu não tinha pensado nessa, mas acho que você também. Sou eu, Eu também esqueço. Quem é mais sentimental? Cora. Cora. Será? Acho que tá acirrado ali. Eu acho que Eu a e Isadora você. também não é. Não, eu sou, né? Eu com a cara toda de choro. Quem é mais aventureira? Eu. Acho que eu achava que era eu. Mas é cada uma acha uma coisa Eu sou natural. aventureira fazendo trilhas, né? Eu acho que eu sou aventureira também. Eu acho que cada uma. Bicicleta no direito. Mas é que depende do que é aventureira. Se eu começar a contar as histórias que a Isadora me enfiava quando eu era sim, adolescente, é ela tava cuidando de mim, vocês vão achar que ela é super aventureira.
Eu acho que depende, cada uma tem um pouquinho de aventureira aí, ó. Cada setor, em cada Em departamentos diferentes. Quem é a mais teimosa? Bié. Bié, com certeza. Quem é a mais talentosa artisticamente? Isadora. Você acha que sou eu? Eu acho que é também. Aqui, ó, esse arranjo lindo, maravilhoso. Aqui, ó. Ai, tô muito feliz. Vocês gostaram do meu cenário? O cenário especial Dia das Mães, né? Flores. Ai, adorei saber que eu sou talentosa artisticamente. Quem é mais brava? A Isa. Eu sou brava, mas né, igual cachorro que ladra e não morde, né? Acho que eu sou meio isso aí. Acho que a Isa, ela passa a sensação de ser brava. Não necessariamente ela é, mas ela tá com aquele ar de brava. Você tá com medo. Quem é a mais falante? Brava mesmo, eu acredito. Você acha que ela é mais brava mesmo? Eu acho. Eu tenho medo. Quem é a mais falante? Agora. Essa sou eu, né, gente? Eu tenho um podcast. Me manda um áudio pra você ver quanto tempo eu demoro pra responder esse áudio. Fala. Quem é mais paciente? Eu. Eu não vou falar pra não me comprometer. Não, fala. Eu não, cada uma achou que é uma. Cada uma achou a si próprio. Você acha que eu vou Eu não, eu quero sair daqui e jantar, não quero sair daqui e brigar. Mas então hoje eu não vou responder. Quem é a mais mandona? Bié. É a Bia. Gente, tudo que é ruim sou eu. Você é boa cozinheira. Você é uma ótima cozinheira. Pelo menos. Quem é mais provável de ganhar uma discussão? A Isa. Ah, nenhuma, eu acho, né? Nossa. Acho que a gente é bom em discutir. Quem é bom em discutir? Eu. E quem é mais provável de dar conselhos? A Cora. Eu acho você, que Cora. sou eu. É. Obrigada, gente. Mas eu já tive ótimos conselhos das duas na minha vida, então... Da Isa, acredito. Cara, eu falei... É verdade, vocês já me deram muitos conselhos em momentos importantes, então... E quem é mais madura? Eu, A Gabriela. óbvio. Mas em que sentido? Em todos. Não é. Quem é mais provável de resolver problemas difíceis? É a Isa? Eu acho que eu sou também. boa pra resolver problemas difíceis. Tá bom. Eu acho que eu também sei resolver problema difícil, então. Quem é mais atrasada? A Cora. Com certeza. sou eu. Quem é a filha favorita? Eu. E quem é a mais amorosa? A Cora. Cora. Sou eu. Sou muito amorosa. E quem é mais parecida com a nossa mãe? Eu acho que sou eu. Fisicamente? Fisicamente. A Cora acho que ela é ela, eu acho que sou eu e ela acho que é ela. Não, fisicamente eu acho que eu pareço bastante, né? Olha aí, tá vendo? Talvez fisicamente é ela, mas o jeito é todo do meu. Bom, eu me olho no espelho e eu vejo a minha mãe. E como ela parece comigo, ou na verdade eu pareço com ela porque eu vim depois, eu me olho no espelho e acho que eu sou a minha mãe. Mas é isso, gente. Esse foi o nosso bate-bola. Essa foi a nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado. Assim, vocês conhecem um pouco mais. Esse mês, né, foi para vocês conhecerem um pouco mais da minha história, agora um pouco mais da minha família. E é isso. Resgatando aí as memórias. Obrigada mais uma vez. E continuem seguindo e compartilhando e se emocionando aqui. Obrigada. Beijos, Có. Obrigada. Obrigada.